E aí, gente, você, coordenadora, você, coordenador, claro, sempre vai ter a consciência de que esse professor, ele pode estar lá passando por uma série de dificuldades, esse professor, ele está cansado, ele está desvalorizado, ok. Tudo isso é importante para você ter clareza desse contexto, para você conseguir acolher esse professor, mas isso não quer dizer que você vai trazer para você uma responsabilidade que é do seu professor. Ele tem que dar conta da turma dele. Isso não pode ser delegada essa responsabilidade que é primordial. Ah, mas é porque esse professor ele é ótimo, mas ele não tem domínio de turma, então ele não é ótimo professor e ele tem que se tornar um ótimo professor. Ter domínio de turma não significa ser bravo, não significa ser um professor linha dura. Ter domínio de turma significa ser um bom professor. Usar metodologias ativas, ter uma boa didática, encantar os seus alunos. Indisciplina, em 90% dos casos, significa professor ruim, aula fraca, professor desconectado da realidade. Professor que quer dar uma aula como se fosse 1980, 1990, colocando todos os meninos em fileira e ficar falando que nem um papagaio, num ano de 2024, que tá todo mundo com o celular na mão e tem a informação em 1 segundo. Não faz o menor sentido. Esse professor tem que sair do modo Barça. Quem é da Barça? Me conta. Tem que sair do modo Barça. Isso é incompetência de professor. E isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser visto como, mas é muito difícil, porque aquele professor ele já é um pouco mais velho, então ele ainda tem aquela prática antiga. Se vira para resolver, professor. Vai dar seus pulos, vai fazer curso, vai estudar. Quantos conhecimentos gratuitos a gente não tem? Estudando sobre metodologias ativas, senta o bumbum na cadeira e vai ler metodologia ativa. Vai ler Pirâmide de William Glasser, vai ler BNCC. Sabe? Não dá para simplesmente normalizar a incompetência. Não dá para normalizar a falta de conhecimento sobre didática. Não dá para normalizar uma turma bagunceira porque o problema são eles, o problema é a família, o problema é o raio que caiu na Conchinchina. O problema, 90% das vezes, é porque a aula é chata, porque o professor é ruim do ponto de vista metodológico, do ponto de vista didático. Quantas vezes a gente vê isso? Em quantos lugares a gente vê isso? Em quantos filmes a gente vê isso? Quer ver um bom filme para isso? Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme belíssimo que fala sobre quando a gente tem de verdade um professor que quer mudar, que acredita, que tem propósito, que encanta os alunos. Eles queriam ficar na aula do professor. Porque ele realmente estava interessado, ele realmente dava uma aula diferenciada, ele realmente tinha um propósito na educação, diferente de um monte de papagaio que ficava ali simplesmente repetindo uma matéria. Gente, para repetir uma matéria, pega um livro e lê. Pega a internet hoje em dia, que em segundos, milésimos de segundos, a informação está na palma da mão. E isso, vocês, meus alunos da pós-graduação, precisam ter muita clareza e precisam sim se debruçar sobre esse tema, estudar constantemente para trabalhar sobre isso na formação continuada. Porque é na formação continuada que você vai mostrar para esse professor a importância dele se atualizar, a importância das metodologias ativas. É ali que você vai trazer para ele ferramentas. E essas ferramentas você não vai só ensinar falando sobre elas, você vai aplicar as metodologias ativas na sua formação continuada. Se vocês forem lá
no módulo de metodologias ativas, que também aqui na pós-graduação chama... Como é, gente? O nome do módulo aqui é protagonismo infanto-juvenil. E também, se você for no módulo de formação continuada, você vai ver o quanto eu mostro para vocês que você precisa colocar os seus professores como partes ativas daquele ensino para que eles também possam fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai trabalhar lá sobre BNCC. Você não vai ficar lá que nem um papagaio repetindo. Você vai fazer o quê? Bota lá seus professores para pesquisarem. Um defende um lado, o outro defende o outro. Um faz a apresentação, o outro faz uma apresentação de outra forma. Você está colocando o professor para pesquisar e aprender sobre aquele tema. E isso significa uma aprendizagem maior. É isso, é ser uma pessoa que está ativa no processo de aprendizagem. Muito diferente do que era na nossa época, pelo menos na minha época, que daqui a um mês e 20 dias vou fazer 40 anos de idade. E na minha época eu ficava lá repetindo queijo com QE, queijo, 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 queijo. Aí eu errava uma palavra e escrevia 50 vezes a mesma coisa. E aí eu ia para uma prova de história e eu tinha que colocar as datas. E eu tinha que colocar quais eram os rios e os afluentes. Gente, tudo isso a gente pesquisa em um segundo. O que eu quero saber é como eu uso essa informação no meu dia a dia. Ontem ou hoje, sei lá, eu estava vendo um vídeo de chá revelação que apareceu lá na minha timeline e o vídeo tinha um balão de gás hélio e eles tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Colocar uma velhinha para estourar o balão. O que é isso?